Boa tarde a todas e todos. Nesta sexta-feira, 12 de junho, completamos 3 meses dos primeiros casos confirmados da Covid-19 em nosso estado e do início da batalha de todos os pernambucanos contra essa doença. Desde então, iniciamos uma jornada árdua e de muito trabalho. Não medimos esforços no sentido de ampliar a rede de saúde. Já são quase 1.600 leitos efetivamente abertos, sendo mais de 700 de UTI. Este já é o maior esforço sanitário e de logística da nossa história e foi responsável certamente por salvar a vida de milhares de pessoas. Até agora, já são quase 27 mil pessoas recuperadas da Covid-19 e 7 mil eram pacientes graves que tiveram que receber atendimento na nossa rede hospitalar e puderam se recuperar. Apenas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, nossa primeira unidade a receber pacientes com a Covid-19, foram 1.000 vidas salvas até esta sexta-feira. E são exemplos dessas pessoas que se recuperaram graças ao suporte de unidades como o nosso Hospital Oswaldo Cruz, que nos motiva a continuar trabalhando incansavelmente para abrir novos leitos. Nessa sexta-feira, para marcar esses 3 meses, começou a funcionar em Caruaru o nosso primeiro hospital de campanha no interior do estado para tratamento da Covid-19. Ainda vamos abrir outras 2 estruturas provisórias no sertão do estado, em Serra Talhada e em Petrolina. E para esta imensa rede funcionar, além do maior esforço sanitário e logístico de nossa história, tivemos que realizar um grande trabalho de mobilização de recursos humanos. Já foram cerca de 8 mil profissionais convocados, entre concursados e aprovados em diversas seleções. Além disso, quase 2.000 pessoas que estavam atuando em outras áreas foram recrutadas e passaram para a linha de frente da rede hospitalar, ou para atendimento do aplicativo Atende em Casa, que já está disponível para mais de 90% da nossa população. Para garantir a segurança desses profissionais, desses trabalhadores, que são os grandes heróis dessa guerra contra o coronavírus, o governo de Pernambuco também tem feito um esforço permanente para manter o nosso estoque e o nosso abastecimento de EPIs em todas as unidades. Em outra frente, estamos ampliando permanentemente nossa capacidade de testagem. No início de março, o nosso laboratório público, o LACEN, que faz um grande trabalho nessa pandemia, fazia apenas uma pequena quantidade de exames por semana. Hoje, a nossa capacidade semanal é de mais de 10 mil exames e já realizamos cerca de 80 mil testes nos últimos 3 meses, o que coloca Pernambuco entre os estados que mais realizaram testes da Covid-19. E não vamos parar por aí. Estamos adquirindo outros 120 mil testes e uma máquina de última geração, que vai quadruplicar nossa capacidade de processamento nesses testes de RT-PCR. Também temos nos empenhado para agir com total transparência para levar todas as informações relevantes para a população. Assim, ao longo dos últimos 3 meses, levantamento de organizações independentes sempre colocaram Pernambuco com os melhores índices de transparência em relação à Covid. Todo esse esforço veio para complementar as ações de isolamento social que colocamos em prática ainda no dia 13 de março. Lembrando que o primeiro caso foi em 12 de março e que foram progressivamente reforçadas essas medidas com o objetivo de reduzir a curva de transmissão da doença. No mês de maio, diante da aceleração da curva de contágio, colocamos em prática um período ainda mais rígido de quarentena para 5 cidades da nossa região metropolitana. Essa medida levou Pernambuco e o Recife a atingir o maior nível de isolamento social do país. Fizemos o melhor isolamento possível do país. Isso só foi possível graças ao decisivo apoio de toda a população pernambucana, que quando teve a possibilidade de ajudar, decidiu ficar em casa,
se tornando agente de proteção. E foi justamente este apoio que nos possibilitou dar início, agora em junho, a um retorno cuidadoso e seguro, cauteloso, em busca de uma nova normalidade. A ativação de cada etapa do nosso plano de convivência, dividida em 11 semanas, em 11 etapas, depende das atitudes de cada um de nós. E tenho a certeza que os pernambucanos que nos fizeram chegar até aqui, após essa luta de 3 meses, não vão faltar a este novo chamado. Vão fazer sua parte, continuando em casa sempre que possível, reforçando as medidas de higiene pessoal e de etiqueta respiratória, usando a máscara de forma adequada. O nosso comportamento hoje será determinante para os nossos próximos passos. Voltarmos a uma normalidade possível que todos nós queremos vai depender apenas de nós mesmos. Com cada um fazendo a sua parte, em breve vamos superar este momento de dificuldade e poder estar juntos novamente. Muito obrigado. Dando continuidade à nossa transmissão online, hoje, além da presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, contamos também com a presença do secretário de Saúde do Recife, Jailson Corrêa, e do médico infectologista Demétrios Montenegro. Contamos também com a presença das intérpretes Isabela e Máurea. Como de costume, o Dr. André vai iniciar apresentando os dados do dia e os secretários farão as suas considerações. Aí, então, partiremos para as perguntas. Bom, boa tarde, Camila. Boa tarde, doutor Jailson, doutor Demétrios. Nesta sexta-feira, nós confirmamos 878 novos casos da Covid-19 em Pernambuco. Destes, 151 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 727 como casos leves. Assim, chegamos a 43.872 casos da Covid-19 confirmados, sendo 16.708 que foram classificados como graves e 27.164 como leves. Hoje, infelizmente, também confirmamos 61 novos óbitos, sendo 34 do sexo masculino e 27 do sexo feminino. São pacientes de 21 municípios com idades entre 39 e 100 anos. Dos óbitos registrados hoje, 39 aconteceram entre os dias 5 de maio e 7 de junho. E outras 22 mortes ocorreram desde a última segunda-feira, 8 de junho. Com isso, perdemos já 3.694 vidas para a Covid-19. Como vocês viram, a gente fez inicialmente um balanço aí desses 3 meses, agora há pouco no vídeo. E nesse momento eu gostaria de passar para o Dr. Jailson e para o Dr. Demétrios para que pudessem fazer suas considerações iniciais nesse dia que é simbólico, que nós registramos, como eu já tive a oportunidade de falar, 3 meses desde o surgimento da doença aqui em nosso estado, né, e também quando nós pudemos registrar 1.000 pessoas que tiveram alta, atendidas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, doutor Demétrios. Aqui em seu nome, em nome da diretora, doutora Isabel Avelar, a gente gostaria muito de agradecer todo o empenho dos profissionais de saúde, da chefia da infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e de todo o corpo dirigente lá do hospital, também de toda a Universidade de Pernambuco, que tem se empenhado ao máximo para ajudar os pernambucanos nesse enfrentamento. E aqui, em nome do Dr. Jailson, agradecer o apoio da Prefeitura da cidade do Recife, em nome do prefeito Geraldo Júlio, por essa parceria realmente nesse processo de enfrentamento. O Recife tem sido decisivo para ajudar Pernambuco como um todo. É preciso que a gente registre aqui, porque são pernambucanos, não só recifenses, que estão se internando nas unidades do Recife. A gente tem acompanhado isso e tem que registrar aqui todo o esforço de todo o corpo dirigente também da Prefeitura. Agradecer aqui às organizações sociais que se somaram nesse esforço do poder público, do executivo,
Agradecer a todas as organizações sociais que se somaram a esse esforço de salvar vidas em Pernambuco. Agradecer a todos os hospitais filantrópicos que ampliaram sua capacidade. Agradecer aos hospitais privados que também se somaram, se credenciaram e abriram leitos que nunca foram leitos disponíveis para o Sistema Único de Saúde durante esses 3 meses para salvar vidas. Então, é um momento realmente de agradecimento, agradecimento também ao povo pernambucano, que contribuiu decisivamente, atendendo às orientações sanitárias, no sentido de garantir um isolamento, um distanciamento social, medidas de higiene, que, junto com esse esforço do governo, esforço dos profissionais de saúde, todo esse conjunto de esforços salvou certamente milhares de vidas em nosso estado. Isso foi um esforço conjunto, uma comunhão de propósitos da população pernambucana, de um conjunto de mobilização da sociedade. Agradecer também todos aqueles que contribuíram com doações. Foram muitas pessoas, muitas empresas. Agradecer, também não podia deixar de agradecer a toda a imprensa que tem feito um trabalho extraordinário, garantindo informação de qualidade e ajudando a gente a combater a infodemia, a rede de informações falsas, as fake news que atrapalham. Então, agradecer a todos, mas dizer que a gente ainda vai precisar muito do conjunto de todos, porque nós só estamos registrando 90 dias desse processo e ainda vamos precisar muito do empenho de todas essas estruturas que eu falei e ainda muito da população pernambucana para entender esse momento, essa chegada desse novo normal, dessa busca por essa nova normalidade, para que a gente dê um passo de forma consciente de cada vez e que a gente possa ir retornando a esse novo normal com cautela. Esse vírus, ele tem um componente de contágio que nós conseguimos nesse primeiro momento debelar, baixar a taxa de transmissibilidade para abaixo de 1, mas não há ainda nenhuma vitória. Nós ainda estamos no meio do caminho, precisamos ainda muito cuidado, muita cautela para dar os próximos passos. E a população, a sociedade pernambucana continuam sendo decisivos com o seu comportamento para projetar os dias que virão. Do mesmo jeito que de nossa parte aqui, profissionais de saúde, serviços, governos, nós vamos continuar trabalhando para ampliar nossa capacidade de atendimento, para poder garantir assistência à saúde de forma mais adequada sempre. Então esse é um compromisso nosso e tenho certeza que a gente vai poder continuar contando com a sociedade pernambucana, com as organizações todas da nossa sociedade, para continuarmos nesse processo de enfrentamento com muita dignidade, trabalhando para que o Sistema Único de Saúde possa responder à altura, como tem respondido, a esse momento de grandes dificuldades. Doutor Jailson. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a Camila, a Isabela, Máurea, doutor Demétrios, meu amigo doutor André Longo. Eu queria, em nome do secretário estadual de saúde, doutor André Longo, um amigo dileto, com quem eu tenho o prazer de conviver há várias décadas, desde os tempos da Faculdade de Medicina da Universidade de Pernambuco. Em nome dele, em nome das suas palavras de agradecimento, subscrever a cada uma dessas palavras de agradecimento a todos os setores da sociedade que têm contribuído para este momento aqui. Momento de 90 dias, momento de reflexão. Há 90 dias estamos enfrentando juntos, população, governos, profissionais de saúde, a mais grave e maior pandemia da nossa era. A cidade do Recife também, diante disso, apresentou que talvez seja a maior resposta sanitária da sua história.
Aqui na cidade do Recife foram construídos 7 hospitais de campanha em tempo recorde, que hoje já têm ativados 971 leitos. As 3 maiores UTIs do estado de Pernambuco se encontram em hospitais de campanha da Prefeitura do Recife neste momento, a partir do anúncio de hoje. Já são mais de 10 mil atendimentos nesses hospitais, mais de 3.300 internações, mais de 1.500 altas hospitalares. Nós já fizemos mais de 44 mil atendimentos pelo aplicativo Atende em Casa, que é um grande sucesso. Já fizemos mais de 11 mil atendimentos na atenção primária em saúde, em 22 unidades dedicadas ao enfrentamento da Covid-19, mobilizando mais de 4.100 profissionais de saúde aqui na cidade do Recife. E, finalmente, de maneira muito importante, graças ao isolamento e ao atendimento nesse serviço de saúde, só na cidade do Recife se estimam 9 mil vidas tenham sido salvas por todo esse esforço, que é um esforço de toda a cidade do Recife, em estreita colaboração com o governo do estado de Pernambuco. Enfrentamos firmemente até aqui os impactos da primeira onda da Covid-19 em nossa região, e o trabalho sério e norteado pela ciência precisa continuar. Nesse sentido, eu queria reforçar aqui os agradecimentos ao povo recifense que aderiu às medidas de isolamento o quanto pôde, né, na melhor quarentena possível. Quando a gente compara os dados do Brasil, a gente vê que Recife ali, assim como o estado de Pernambuco, sempre estiveram na liderança. A gente sabe e precisa contar ainda há um longo caminho a ser percorrido, e nós precisamos estar mais do que nunca engajados, unidos nesses esforços. Queria aqui, em complemento a nosso boletim diário, apenas falar dos dados do recorte, de um resumo dos recortes dos dados do Recife, que nas últimas 24 horas nós tivemos confirmados 181 novos casos de Covid-19, sendo que 142 desses foram casos leves, 39 casos de síndrome respiratória aguda grave. Infelizmente, também 39 mortes foram confirmadas por Covid-19. Esses óbitos aconteceram entre o dia 5 de maio e o dia 11 de junho. Ao todo, o Recife contabiliza 1.439 mortes, mas o dado sempre que a gente destaca também é o número de pessoas recuperadas da Covid-19, que ultrapassa os 15 mil recifenses. Então, esse é o recado de hoje, no momento de certa emoção, doutor André, doutor Demétrios. Estamos aqui juntos, estou aqui tentando lembrar da primeira coletiva de imprensa, acho que foi dia 26 de fevereiro, em que adotamos aqui essa postura transparente. Queria deixar também muito evidente, muito claro, né, esse aspecto peculiar e importante da transparência, do diálogo, das informações, da prestação de contas à sociedade de Recife, de Pernambuco, que é feita a partir desse espaço aqui. E como disse antes, ainda há muitas águas para rolar, e por isso precisamos mantermos firme o norte da ciência e o norte dos nossos objetivos. Doutor Demétrios, para suas considerações iniciais. Bom, o Hospital Oswaldo Cruz, um hospital secular, vem mais uma vez prestar serviço à sociedade pernambucana no enfrentamento de uma pandemia, de uma epidemia. E justamente por essa excelência na área de doenças infecto-contagiosas, foi escolhido pela Secretaria de Saúde do Estado para ser o hospital de referência para a Covid-19. E essa história começou desde março, quando em uma semana histórica para o hospital, foram disponibilizados 176 leitos para a Covid-19, sendo desses 45 leitos de UTI. Isso em apenas 2 dias. Então, uma mobilização de todo o corpo clínico, todos os funcionários, técnicos de enfermagem, enfermeiras, nutricionistas, maqueiros, pessoal de obras de manutenção, fez um grande trabalho nesses 2 dias, e com isso os pernambucanos tiveram disponíveis em tempo recorde esse número de leitos para internamento. E com isso, hoje foi dada a 1000ª alta,
o seu João Caetano, paciente que chegou extremamente grave no nosso serviço, inclusive passando por leito de terapia intensiva, e após 60 dias de internamento, teve essa alta histórica dos 1.000 pacientes. Lógico que junto com ele, hoje, não foi apenas a alta de seu João Caetano, mas 10 outras pessoas também tiveram alta. E ao longo dessa semana e da próxima semana, muito mais. Isso nos deixa extremamente motivados e cheios de esperança para continuarmos firmes nessa luta. O hospital tem trabalhando com uma equipe multidisciplinar, como eu já falei previamente, toda a equipe vem nessa luta. E o que é muito interessante, que médicos até de outras especialidades que não têm esse dia a dia com o paciente, pessoas que trabalham em radiologia, em radioterapia, estão lá, enfrentando, dentro da enfermaria, examinando o paciente, aprendendo até, relembrando o que é clinicar, porque são colegas que já faz algum tempo que não têm mais esse perfil de estar com o paciente, mas justamente por estarmos numa guerra, todos têm que entrar nessa luta, não é fácil, e eu deixo aqui minha homenagem a esses colegas de outras áreas que estão enfrentando bravamente esse desafio. E também agradecer a parceria de todos, a começar pela Superintendência do Complexo Hospitalar da UPE, pela reitoria, pela direção do hospital, pelas organizações que existem dentro do hospital, que estão recebendo os donativos e doações, e essas organizações estão sendo extremamente eficazes e eficientes na coleta desse material, que é extremamente útil. Além do mais, empresários pernambucanos que doaram ventiladores, a doação de material, de equipamento de proteção individual. Inclusive, uma dessas organizações de dentro do hospital, em parceria com a Secretaria de Ressocialização do Estado, está fazendo capotes em presídios, principalmente o presídio de Caruaru. Então, não é uma luta fácil, a luta é muito difícil. Então, todos nós que fazemos o Hospital Universitário Oswaldo Cruz e que estamos na linha de frente desse trabalho, para salvar a vida dos pernambucanos, pedimos a vocês que podem ficar em casa, siga esta recomendação e também adote o distanciamento social para salvar vidas e proteger a vida de todos. Muito obrigado a todos os pernambucanos. A primeira pergunta de hoje é da TV Tribuna. Quais as posições de Recife e Pernambuco em relação a outras cidades e estados do Brasil para números da Covid-19 desde o início da pandemia, em contabilização absoluta e também em proporção de habitantes, para casos confirmados, mortes e recuperados? Bom, nós não somos favoráveis a fazer ranqueamento ou nenhum tipo de comparação entre estados que são totalmente diferentes, né? Obviamente que é preciso considerar o momento da epidemia em cada um desses estados, como é que chega, né? Se chega com mais força ou menos força. Há alguns aspectos sazonais também na questão das síndromes respiratórias agudas graves que precisam ser considerados. É fato que a epidemia chega a Pernambuco precocemente, né, e que nós temos feito um esforço muito grande, todos nós, como já falamos aqui, para fazer o melhor enfrentamento possível desta situação. Nós temos clareza de que o cenário de hoje, né, que é favorável para Pernambuco, é um cenário onde a gente tem uma taxa de propagação da doença menor do que já mantido há um certo tempo. Ele é fruto dessa determinação que nós nos referíamos aqui na abertura, no próprio vídeo que gravamos, no sentido de que a população toda se uniu e atendeu ao chamado das autoridades sanitárias, das autoridades governamentais, e Pernambuco fez, eu não tenho a menor dúvida, doutor Jailson, doutor Demer, nós fizemos o melhor isolamento possível
diante do cenário e diante da conjuntura nacional de Brasil. É preciso dizer que nós partimos precocemente, né, começamos o isolamento social mais precoce do Brasil e ainda estamos dando continuidade a esse isolamento com um plano de retomada, que é um dos planos de retomada mais conservadores do país, mais cautelosos, buscando, né, dar um passo possível de cada vez, em cada etapa, para que a gente tenha como acompanhar semanalmente os nossos indicadores e planejar esse plano de convivência, num retorno a essa nova normalidade possível com a maior segurança, que é o que a gente quer. Então, essas comparações, né, elas não dizem do cenário e do momento epidemiológico que cada estado ou cada cidade está vivendo, né? Nós vivemos momentos muito difíceis, né? Ainda não estamos totalmente livres, por óbvio, da Covid-19, mas hoje todos os nossos indicadores, Pernambuco de forma global, né? Recife, né, especialmente, região metropolitana do Recife especialmente, apontam para um cenário muito melhor, né? E aí eu falando de Pernambuco, quando você compara, né, pelas taxas de ataque, pelo comportamento da curva de transmissão, para um cenário melhor do que a grande maioria dos estados. Da mesma forma, Recife como capital também. Mas isso não deve nos levar a um conforto ou uma comodidade, muito pelo contrário. Nós temos que olhar para esses números com a segurança de dizer, nós cumprimos uma etapa que foi importante, mas cada vez mais pesquisadores têm mostrado, cada vez mais o comportamento da doença, que é extremamente dinâmico, tem mostrado que nós devemos estar sempre atentos aos indicadores e para a possibilidade de uma nova onda da doença, né? Isso pode se comportar assim. Há uma preocupação que a doença se torne endêmica em patamares ainda elevados. Nós precisamos trabalhar para que esses níveis de adoecimento estejam nos menores patamares possíveis dentro da construção do que a gente pode fazer de entrega como sociedade. É preciso dizer que nenhuma sociedade de nenhum país é diferente. As sociedades são iguais. Quer dizer, eles não são iguais. Elas são diferentes, têm comportamentos diferentes, têm níveis socioeconômicos diferentes, têm condições sociais diferentes que influenciam, inclusive, no nível de isolamento que é possível em cada uma dessas estruturas e cada uma dessas sociedades. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando você faz comparações, né? E, obviamente, esses dados são públicos, eles estão, né, sendo colocados, mas é preciso levar em consideração o estágio epidemiológico de cada uma dessas cidades, que tem cidades que podem acelerar ainda fortemente, né, a sua curva epidêmica, infelizmente, e tem outras que já estão no momento de desaceleração de sua curva epidêmica. Então isso tudo precisa ser pesado na hora de fazer comparações. Os números são públicos, eles estão aí à disposição em termos de casos, de óbito. Nós fazemos questão de ter um boletim epidemiológico mais completo possível, diante das informações que dispomos, e aí cabem aos epidemiologistas fazerem suas comparações, né? Cabem aos pesquisadores fazerem suas comparações com outros estados. Mas é muito importante entender o momento epidemiológico e o cenário epidemiológico de cada um dos estados, para que você possa projetar a sua situação enquanto estado, enquanto cidade, enquanto região, que é um compromisso que nós temos também de avaliação regional. Ontem, inclusive, anunciamos a dificuldade de algumas áreas do estado de progredirem de fase dentro do nosso plano de convivência, e aí a gente está falando da região da Mata Norte, cuja sede é Goiânia, a 12ª Regional de Saúde. Nós estamos falando da região da Mata Sul, cuja sede é Palmares, 3ª Regional de Saúde. Essas duas
essas duas regionais de saúde, essas duas regiões de saúde, não acompanharam o movimento positivo que fez a região metropolitana do Recife. Então elas não acompanharam a curva em relação ao número de casos, ao número de óbitos, e tem ainda pressionado o sistema de saúde mais do que se esperaria se tivesse um comportamento mais positivo. Além disso, também tivemos que parar a progressão de fase da região do Agreste, quarta região de saúde, cuja sede é Caruaru, e a quinta região de saúde, cuja sede é Garanhuns, também por conta das pressões sobre o sistema de saúde e de não estarem acompanhando a curva positiva. Então, isso tudo, né, aliado nesse monitoramento que a gente tem feito, vai dizer quais os próximos passos que nós vamos tomar aqui em Pernambuco em relação a esse plano de convivência. É isso, doutor Jair, você quer fazer alguma complementação? Fica à vontade, o Recife Talvez, foi falado. O Recife citado aqui, acho que caberia, na mesma linha de evitar comparações diretas, mas caberia explicar e caberia discutir. Recife é uma cidade de 1.650.000 habitantes, cerca de 1.650.000 habitantes, que é o centro de um aglomerado urbano, a região metropolitana, de mais de 4 milhões de habitantes. É uma região que tem uma zona de influência que vai do estado do Rio Grande do Norte até o estado de Alagoas e toda a região do interior do estado, uma zona de influência reconhecida pelos estudiosos, pelo próprio IBGE. A terceira maior densidade demográfica do país, né, fica em Recife, está em Recife, uma malha rodoviária, uma malha de um aeroporto internacional. Então, Recife sempre foi considerada uma cidade de risco para a proliferação de doenças de transmissão respiratória, particularmente aquela que é de contato direto, pessoa a pessoa, e isso tem sido um desafio imenso. Mas a gente faz aqui um convite, até sem dizer, sem precisar necessariamente citar os nomes, mas um convite que se possa fazer uma reflexão. Recentemente, uma capital importante da região Nordeste, né, foi anunciada, né, em toda a mídia, enfim, todas as informações de que o sistema de saúde haveria colapsado, um colapso do sistema de saúde numa importante capital nordestina. Numa importante capital da região norte, algumas semanas atrás, o colapso inclusive do sistema funerário, além do sistema de saúde, o colapso do sistema funerário. Uma importante capital da região sudeste teve a notícia de hoje, pela quinta vez adiado a inauguração de 2 hospitais de campanha. E um outro dado significativo, uma capital importante, um estado importante também da região sudeste, né, sendo ali apontado como uma grave subnotificação dos casos de Covid, especialmente dos óbitos por Covid, por não estarem testando abertamente, declaradamente, não estarem testando óbitos para Covid-19, óbitos por síndrome respiratória aguda grave, inclusive com justificativas públicas disso. Então, acho que esse é um importante elemento de comparação e de contextualização da situação de Recife e do estado de Pernambuco, que primam pela transparência, pela investigação dos óbitos, pela avaliação cotidiana, permanente e transparência aqui, que já, inclusive, foi reconhecida tantas vezes nacionalmente, e essa possibilidade de estar aqui quase que diariamente dialogando com a imprensa e através da imprensa com a população da cidade sobre esses dados. Acho que esse era um lembrete, acho que uma contextualização importante para a gente fazer. Priscila Martins, do portal Folha PE, pergunta: Dr. Demétrios, muito se fala sobre danos ao pulmão, ao sistema sensorial olfativo e até sobre a possibilidade de desenvolver trombose por conta da manifestação da doença causada pelo novo coronavírus. Em Pernambuco, já com 3 meses de tratamento intensivo de pacientes com a Covid-19, quais danos causados pela doença no corpo são mais recorrentes? Bem, Maria Priscila, na verdade, isso que você falou é comum a gente encontrar, principalmente nos pacientes com uma situação de maior gravidade, quando se refere a essa questão dessa trombose no pulmão e o comprometimento pulmonar.
Então, os pacientes que evoluem para uma forma mais grave, com insuficiência respiratória, que precisa ir para uma UTI, que precisa ir para um aparelho de ventilação mecânica, normalmente ele apresenta pequenos trombos nos pulmões, que faz parte da patologia mesmo dessa doença. Então, isso é uma situação que é esperada e que tem medicação para ser feita e para se reverter esse quadro. O interessante é que essa alteração do sistema olfativo, né, a perda do olfato e do paladar, ele começou a ser mais descrito, mais relatado, depois que essa epidemia começou a aumentar nos países ocidentais. Quando estava restrita à China e nos primeiros trabalhos publicados naquela região, não se falava muito nesse tipo de sintomatologia. E hoje é quase que uma marca registrada dessa doença, a perda do paladar e a perda do olfato. Então, às vezes, as pessoas não têm nada, tem nem febre, que é um sintoma também muito comum, e de repente diz que parou de sentir cheiro, parou de sentir o sabor das comidas e quando faz o exame dá positivo. Então isso é uma situação bem curiosa para essa doença. Uma outra situação também que antes não era descrito como sendo uma situação comum, mas é o que a gente observa atualmente, é a questão da dor de cabeça às vezes bem prolongada e de forte intensidade, e a diarreia. Então, quando a epidemia estava restrita ainda à China, a dor de cabeça e a diarreia eram em torno de 3% a 5%. E agora a gente vê num percentual bem maior do que isso na prática. Então, a percepção é justamente essa, da sua pergunta, né? Então, é o que observamos, é justamente o que está descrito na literatura em relação à evolução dessa doença. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, pergunta: ao longo desses 3 meses, qual a avaliação de Pernambuco sobre o que ainda é preciso mudar no enfrentamento à epidemia? E qual a projeção sobre uma possível segunda onda? Seria mais impactante do que a primeira? Bom, como nós falamos, nós não temos aqui, né, nenhuma presunção, né, de vitória, né? Nós estamos aqui continuando um trabalho, né? Isso aqui foi apenas um registro desses 3 meses. Nós estamos trabalhando no sentido de mantermos uma atividade muito forte, mantermos a proatividade no sentido de ampliação da capacidade instalada, nisso que foi o maior esforço sanitário, logístico e de recursos humanos, de mobilização de recursos humanos da nossa história. São mais de 2.000 leitos colocados à disposição da população. Esses leitos, 900 leitos de UTI, quase mobilizar essa quantidade de leitos, realmente foi um marco muito importante, mas nós ainda queremos mais, nós vamos ampliar ainda mais a nossa capacidade instalada. Certamente, independente do tamanho que seja a segunda onda, nós estaremos muito mais preparados do que nós estávamos quando veio a primeira onda. Isso é que é importante, né, dizer para a população pernambucana, dizer para todos, nós estamos continuando, né, ainda o nosso processo de expansão de capacidade instalada. Uma questão que nós gostaríamos, e aí não se deve mudar, mas nós precisamos ampliar. Nós dizíamos isso desde o início, né? Todos os nossos esforços são para ampliar nossa capacidade de testagem. Passos estão sendo dados em relação a isso, a aquisição dessa máquina de última geração, que pode fazer mais de 6.000 exames por dia, a contratação de insumos. Uma parte desse esforço, ele se deu em velocidade aquém daquela que nós gostaríamos, mas estava limitada à distribuição de insumos pelo governo federal. Era ele que tinha a capacidade de produção de testes RT-PCR, era ele que a partir... E também estava fazendo um grande esforço, é preciso reconhecer, havia um problema de insumos no mundo inteiro, né? Você tinha grandes potências mundiais consumindo esses insumos, né? O consumo que os Estados Unidos passou a gerar dos principais insumos de RT-PCR gerou um desabastecimento mundial. A China inicialmente, depois a Europa, depois os Estados Unidos. Então nós tivemos realmente que, do ponto de vista
da formatação da resposta brasileira em relação a teste, nós realmente tivemos muita dificuldade inicial. Foi anunciado pelo Ministério um programa de expansão forte de testagem. A gente ainda está esperando que esse grande projeto seja colocado em prática, mas nós não vamos parar, até porque então nós já demos início, nós estamos nos adiantando esse processo para que Pernambuco possa responder independente do governo federal, né? E mais, isso vai ficar como um grande legado para o nosso laboratório central, porque muda a história da nossa capacidade de atendimento no campo dos estudos virais. E aí a gente não tem só que se preocupar, né, doutor Jailson, com a Covid-19. São máquinas que serão utilizadas também para ampliar nossa capacidade de testagem em outros vírus, né, ficando como um grande legado para o laboratório central, e ainda mais com as parcerias que nós desenvolvemos com as universidades, com a Universidade Federal. Aqui sempre tem que lembrar e agradecer, não me referi no bloco inicial, a toda a comunidade científica, a todos os pesquisadores que têm nos ajudado, os epidemiologistas. Queria aqui fazer referência ao Instituto Ageu Magalhães, a Fiocruz de Pernambuco, o doutor Simval, né, fazer um recorte também da Universidade Federal, né, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da UPE, fazer um registro especial também ao LICA, ao IRRD, professor Jones, tantos que têm nos ajudado, ao Consórcio do Nordeste, do Luiz Cláudio Arraes, professor Sérgio Rezende, professor Simval, que compõe a bancada, né, do Consórcio do Nordeste. Então, todos esses que nos ajudam no dia a dia. Então, dizer que nós estamos ainda em busca, né, dos melhores dias, né? Nós estamos trabalhando, né, fortemente para que a nossa capacidade de resposta ela se amplie, né, cada vez mais. Nós não podemos prever qual é o tamanho dessa onda. Na verdade, nós estamos querendo trabalhar para evitar essa segunda onda, né? Mas se ela for inevitável, como está sendo descrito em alguns outros países, em algumas outras estruturas, em algumas outras comunidades, que a gente tenha a melhor capacidade de resposta, e é essa melhor capacidade de resposta que nós estamos buscando construir, né, em parceria, né, com todas essas instituições, né, a partir desse trabalho conjunto, né, e também, obviamente, dependendo muito do comportamento da nossa população, dela compreender que não pode, né, haver uma liberação geral de comportamento. Nós precisamos ter a clareza de que o vírus ainda circula. Nós precisamos ter os cuidados, né, para que a gente não vire agente de propagação do vírus. Não é o comportamento adequado, a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, o uso correto da máscara, evitar aglomeração. Nós não estamos ainda prontos para um retorno a uma normalidade qualquer, não. Não é aquela normalidade lá do ano passado, é uma nova normalidade, é uma nova forma de conviver que nos levará a uma situação de maior tranquilidade no futuro. Os dias, a gente tem dito isso aqui repetidas vezes, nosso comportamento social desta semana será decisivo para os próximos 15 dias e assim sucessivamente. Nós vamos viver, o que nós vamos viver daqui a 15 dias vai depender muito da forma como nós nos comportarmos. É por isso que, a despeito de estarmos com esse plano de convivência, volto a dizer, extremamente cauteloso, nós não abandonamos o fique em casa. Fique em casa ainda é uma mensagem forte que precisa estar na cabeça de todos os pernambucanos. Ficar em casa sempre que possível, só sair de casa se for necessário e sair preparado para
evitar o vírus, para não trazer ele de volta para dentro de casa e contaminar aquelas pessoas que você gosta. Porque o vírus está lá fora. Toda vez que você sair, você corre risco. E é preciso minimizar esse risco adotando as medidas de cautela. Assim é que nós vamos poder dar passos seguros, né, no sentido do retorno à normalidade possível. O Jailson. Em complemento à resposta do doutor André, eu queria insistir num termo, e falei hoje de manhã lá na prefeitura: protocolo, protocolo, protocolo. Nesse novo normal, o comportamento não pode ser como era antes. Nós precisamos adotar esses novos hábitos todo o tempo. Quem precisa sair de casa, porque o seu segmento da economia está aos poucos reabrindo, com os protocolos, precisa respeitar esses protocolos. São novas formas da gente se dirigir para os lugares, da gente se comportar nos lugares, máscara, álcool gel, lavagem de mãos, evitar o contato pessoal, atenção às superfícies, a questão da proximidade com outras pessoas. Isso precisa estar no nosso radar de preocupações o tempo inteiro. Eu aproveito aqui para falar nessa resposta de Cíntia, né, de que esse estudo, foi um estudo publicado muito marcante, impactante, na principal revista científica do mundo, que é a Science, há algumas semanas atrás, apontava essa questão das diversas ondas que nós vamos viver, até que nós tenhamos uma das duas coisas: ou a imunidade natural na maioria da população, ou a gente espera que aconteça antes, uma vacina disponível para poder controlar a Covid-19. Então, enquanto isso, nós quase que certamente conviveremos com novas ondas. Só que o tamanho dessas novas ondas, como o doutor André disse, depende de nós, depende de que a gente, aos poucos, de maneira cautelosa, como vem sendo feito aqui no Estado, na retomada das atividades da economia, para que as pessoas possam buscar o seu ganha-pão, que a gente possa ter os protocolos adotados em cada serviço. Protocolo na construção civil, protocolo no comércio, protocolo no supermercado, protocolo no ambiente público, protocolo em todos os espaços, e jamais esquecer do cuidado às pessoas mais vulneráveis. Acho que agora, doutor André, cabe novamente, embora essas regras valham para todo mundo, cabe novamente enfatizar o cuidado redobrado e especial com aquelas pessoas que têm maior risco se adoecerem por Covid-19. A exemplo das pessoas idosas, a exemplo das pessoas que têm comorbidades graves. Então, é preciso voltar a lembrar de que isolamento social é para todo mundo, mas como há agora um progressivo distensionamento das medidas para a retomada das atividades, é preciso voltar a lembrar da importância desse cuidado redobrado com as pessoas que têm maior vulnerabilidade social ou vulnerabilidade a partir de ter, em relação à idade, como os idosos, as pessoas idosas, ou a questão das comorbidades. A última pergunta de hoje é da Rádio Folha. Qual a avaliação das 2 primeiras etapas de flexibilização? Existe previsão de alguma antecipação de outros segmentos, diante dos números ainda elevados de casos e mortes? Bom, nós temos dito isso todas as vezes que somos confrontados com essa pergunta, que o nosso comitê de enfrentamento, ele tem feito avaliações diárias com olhares para as semanas epidemiológicas. Esses números são alimentados todos os dias a partir dessas informações que nós passamos para vocês, mas obviamente que eles não são analisados pelo número do dia, eles são analisados a partir de uma série de cálculos, de médias móveis, das semanas epidemiológicas, das curvas de crescimento, das avaliações que são feitas por diversos institutos, por diversos pesquisadores, por diversos epidemiologistas. Então, tudo isso é pesado, é colocado em discussão, as condições geográficas, a situação que se encontram aqueles municípios, o estresse que ele gera para o sistema de saúde. Então, tudo isso está sendo pesado. Nós temos que fazer alguns anúncios do ponto de vista do comportamento social, né, também,
deve ser feito isso ao longo dessa próxima semana, a partir da análise que a gente tiver dos números de fechamento dessa semana. Então, nós vamos nos reunir no começo da próxima semana para tomar e certamente serão anunciadas medidas na próxima segunda-feira, quando vence o decreto que o nosso governador emitiu, o último decreto. Então, devem haver alguns anúncios de programação para as próximas semanas. Isso deverá ser alvo de anúncio até a próxima segunda-feira. Só para fazer, Camila, uma última correção. Minha diretora executiva de Vigilância e Saúde aqui, sempre presente nessas coletivas, Joana Freire, me lembrou aqui que na leitura dos dados de Recife, na minha anotação, o 3 parecia o 5, mas então eu quero corrigir e dizer que são mais de 13 mil as pessoas consideradas recuperadas na cidade do Recife, para que a gente possa ter o número certo da minha leitura inicial. E, mais uma vez, registrar aqui que Recife tem trabalhado em estreita cooperação com o governo do Estado, e essa união de esforços, eu queria aqui registrar como um privilégio estar ao lado do nosso secretário de Saúde do Estado, ao lado do Dr. Demétrios, mas simbolizando uma união de esforços entre a capital e o governo do Estado, que é inclusive rara de se ver em outras partes do Brasil, que nesses 90 dias de reflexão a gente para pensar nisso também. Fato é que nós temos uma discussão bastante estreita, Recife também olhando as características do seu próprio território e avaliando essas questões da dinâmica da transmissão na cidade, utilizando tecnologia, utilizando aqui também a parceria com o Porto Digital, que foi lançada e divulgada ainda ontem, para que Recife possa olhar para os dados da própria cidade, da sua dinâmica, das suas características e peculiaridades locais, para também apoiar nessa tomada de decisão, que novamente a gente sempre enfatiza, tem sido feita a partir da análise de dados e da ciência. Acho que esse é o grande recado e sintetiza esses 90 dias. Dr. Demétrios? Não. Encerramos mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa vai estar disponível no YouTube oficial do Governo. Boa noite, obrigada.